Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. O tênis brasileiro vive, sem dúvida, um grande momento de expansão pelo Brasil, muito calcado nessa nova geração de grandes talentos que a gente vê surgindo por aí. Melhor ainda, nós estamos vendo novos grandes nomes do nosso passado se unir ao tênis brasileiro, voltar à quadra e colocar toda a sua experiência para ajudar toda essa nova geração. Esse é o caso exatamente de Flávio Sareta, que gentilmente está aqui com a gente para bater um papo hoje no podcast Tênis Brasil. Flávio Sareta agora abraçando a carreira de treinador. Sareta, grande prazer ter você aqui no podcast Tênis Brasil. Fala, Zé, quanto tempo, hein? Pois é, muito tempo, né? Você abandonou as quadras, mas eu vou atrás de você, cara. Pois é, abandonei, não, voltei, né? Depois de bastante tempo fora, né? Trabalhando na televisão, fiquei praticamente 12 anos, né? Trabalhando na televisão, longe do tênis. Longe não, né? Mas numa vida, de certa forma, um pouco mais tranquila, né? Falando que eu nunca erraria aquela bola que o cara errou na televisão, por exemplo, mas que também me deixou perto do tênis, né, de certa forma, mas não ajudando da maneira que eu ajudo hoje, ou não contribuindo da maneira que eu consigo contribuir hoje dentro de quadra, né? Verdade. Conta pra gente como é que é essa ideia de entrar na área de treinador, ficar do lado de fora da quadra. A gente sabe como difícil é começar uma carreira de tênis no Brasil, né, Sareta? Você é um exemplo claro disso, de quantas batalhas a gente tem que vencer todo santo dia para você ir para frente. Então, como é que você está abraçando essa carreira? Como é que você está vendo essa nova oportunidade que você está abraçando? Cara, eu sempre brinco assim, né, Zé? Quando você é jogador e você acaba conversando, pô, o que você vai fazer quando você parar? Qual vai ser o seu caminho quando você parar de jogar e tal? E, cara, eu me lembro claramente, assim, a primeira coisa que eu sempre falei na minha vida foi: eu vou fazer qualquer coisa menos ser treinador de tênis. É isso que eu sempre falei na minha vida. Mas, cara, o caminho, né, ou a trajetória da minha história acabou sendo dessa forma. Eu nunca imaginei que eu ia ter tanto prazer de estar dentro de uma quadra de tênis de novo, né, depois de tanto tempo. E eu tive uma carreira muito rápida, né, porque eu parei muito cedo de jogar por conta da fratura do cotovelo ali com 27 para 28 anos, praticamente eu já estava me aposentando. E terminei uma história ali sem muitos amores com o tênis, assim, né? Com muita revolta, assim, com muita amargura por ter encerrado a carreira daquele jeito e não conseguir jogar mais, e sabendo que eu poderia jogar, que eu tinha talento para jogar, mas que vários fatores aí, ou várias coisas que aconteceram fora da quadra. Enfim, aí tive esse problema no cotovelo, que acabei parando de jogar muito cedo, né? Foi um momento muito frustrante para mim, né, de sem muitos amores pelo tênis e muita revolta também. Eu tinha muita raiva de ser chamado de tenista por muito tempo, assim, depois que eu parei de jogar. Era um negócio bem pesado para mim, assim. Acabei indo para a TV porque eles acabaram comprando os direitos de Roland Garros e tal, e eu já estava trabalhando numa rádio, falando até de futebol, não era nem de tênis. E aí foi indo. Tive um problema de saúde muito sério, né? Tive um tombo ali há 2, quase 3 anos atrás, que eu caí numa esteira e tive que fazer uma cirurgia na cabeça. E ali minha vida se transformou, assim, cara. Meu propósito apareceu naquele hospital, que eu tinha que voltar para a quadra de tênis, que o meu propósito era esse, que não era justo nem comigo e nem com o tênis eu estar fora, assim. Então eu tive uma clareza, assim, de ideias muito grande naquela UTI ali no hospital, e acabei voltando, cara. Minha volta foi essa, assim, mas uma volta muito sozinha, assim, viu, Zé? Uma volta muito individual, assim, porque até hoje, deve fazer uns 2 anos e meio aí que eu voltei pro tênis. Não tive ajuda de nada, assim, sabe? Eu que vou atrás, eu que corro atrás, eu que
que divulgo o meu trabalho, não tenho parceiros, não tenho pessoas que falam, pô, vou te mandar um jogador, cara, porque eu acho que você pode ajudar esse menino que está entrando no profissional, pelo que você viveu, pelo que você jogou, ou uma ligação do tipo, pô, Sareta, que legal que você está no tênis, cara. Pô, queria que você tivesse junto, tem um projeto assim, queria a tua opinião, a própria confederação, acho que eu poderia contribuir mais com o tênis brasileiro assim, né, pelo que eu vivi e pelo que eu joguei, mas que eu nunca tive contato nenhum, assim, nunca fui convidado, por exemplo, para aquela festa dos treinadores de final de ano da confederação, por exemplo. Então é meio que uma carreira solo, assim, que eu vou voltando do meu jeito. Eu sou o cara que toca os treinamentos, não tem ninguém me ajudando, não tem ninguém. Você teve oportunidade, né? Um dia que você apareceu para jogar ali, que foi até legal ver todos vocês ali na quadra ao lado que eu estava. E nesse dia eu estava até jogando, né? Eu estava até indo para os pontos ali Pô, com jogando alguns bem, jogadores. rapaz. Eu achei até que você podia voltar pro circuito quando eu vi você Pois fazendo bola é. aí. Pois é, só que não devia ter. Se não tiver saque, eu volto. Se tiver que sacar, eu tenho que ficar na minha. Mas, enfim, Zé, é uma carreira meio. É um começo de uma história dentro da quadra de tênis em que eu fiz as pazes com o esporte. Eu amo estar dentro da quadra de tênis, eu amo estar em contato com os jogadores e com as jogadoras, podendo passar minhas histórias. Eu sempre fui um cara muito autêntico, assim, né, com muita personalidade. Então, eu não escondo meus erros, eu não escondo os meus fracassos, eu não escondo aonde eu me arrependo e mostro para eles sempre os caminhos, né, que são dois caminhos aí que eu caminhei de uma maneira bem intensa, né? Tanto nos caminhos errados como nos caminhos certos, assim. Então, é muito fácil eu poder ajudar esses meninos e essas meninas assim, né? Quais maiores dificuldades você encontra nessa nova carreira de treinador? Até lembro que a gente bateu um papo, acho que um ano atrás, eu tentei te ajudar aí, colocar um wildcard para a menina que você treinava ali, para os torneios. E que dificuldade tem o treinador nessa fase, Flávio? Porque, obviamente, você precisa pegar um grupo bom, você precisa fazer um trabalho, você precisa que as pessoas, como você disse, acreditem em você, e também você precisa entrar para o meio, né? Quer dizer, tem todo um trabalho a ser feito dos dois lados. Você é treinador, você é psicólogo e você é empresário ao mesmo tempo. Você abraça tudo ao mesmo tempo. Né? Zé, é bem desgastante para mim, assim, no dia a dia, porque eu realmente me entrego muito, assim, e o contato sou eu, né, cara? Então, todos os meninos e as meninas que têm algum problema fora de quadra ou tem dentro de quadra, sou eu, né? É o Sareta o tempo todo. O que que eu faço? Aconteceu isso, tô com dor aqui, não vou treinar hoje, aí me liga, aí eu já mudo o treinamento. Então, esse trabalho extra quadra ou quadra mais o lado mental, ele é muito desgastante, assim, porque o tempo todo você quer entender o que está acontecendo com o jogador, se ele está com algum problema. É um período de uma transição também, então é muito crítico, né? Esse período de alguns terminando o juvenil, entrando no profissional. O Brasil está num sistema que eu luto um pouco, não é lutar contra, mas eu acredito num caminho que pode ainda ser um pouco diferente do que esse desespero por ter que ir para os Estados Unidos e ter que ir para uma universidade. Eu luto um pouco contra essa história de um menino com 14, 15 anos já decidir que vai para a faculdade. Como assim, com 14, 15 anos, você vai decidir que você vai para a faculdade, cara? Ou não tentar pelo menos 2 anos depois que estoura o juvenil, fala, pô, vou tentar um ano aqui, vamos ver o que acontece, vamos ver como é que eu vou jogar. Eu entendo que tem o lado financeiro também, eu entendo que tem essas dificuldades, mas eu entendo também que a preparação técnica e mental e tudo numa faculdade, ela não vai acontecer, né? É um treinador para vários jogadores, você treina menos, você não tem a atenção que você precisa. Claro que tem casos e casos, né? Tem meninos ou meninas que não querem jogar profissional, que vai usar o tênis para a faculdade, para abrir portas, para ganhar uma bolsa. E eu acho super válido isso e sou totalmente a favor.
Mas tem alguns tenistas e homens e mulheres, né, que tem um talento muito legal, cara, que por que que não acredita que pode jogar tênis? Por que não acredita que vai dar certo? Por que que você acha que o único caminho que tem é a faculdade? Né? Então, a história do brasileiro ela é um pouco curiosa nesse sentido, né? Porque todos querem patrocínio antes de ter resultado. Pois é. Então, cara, por que que a gente não se fecha ou não se une numa história do tênis profissional? Por que que a gente realmente, ou a maioria das academias abrem e fala, cara, com 14, 15 anos decide que vai para a faculdade, com 17 anos você já fechou com uma faculdade. Pô, eu vejo vários juvenis, Brasil sempre teve ótimos juvenis, né, cara? Sim. De para falar, pô, por que que esse menino vai para a faculdade, né? Por que que ele optou, porque não tem grana? Cara, eu prefiro que ele fique 6 meses sem jogar torneio e um amigo do pai, um empresário da cidade, qualquer um pague depois de 6 meses 2 passagens para você ir para Argentina, depois alguém paga uma para você jogue menos torneios de repente em um ano de transição, mas que você esteja bem preparado para isso, sabe? E não um desespero porque a faculdade vai te dar US$ 2.000 por mês, só que você não vai estar bem treinado, você vai estar treinando só em quadra rápida, você vai estar meio perdido, você vai ter que estudar, cara, porque se você for mal na faculdade, você para de jogar tênis. Então, que sonho é esse que o tenista tem de 12, 13, 14 anos, que vai ter que, entre aspas, abrir mão, porque tem que estudar, porque, cara, ninguém tem o sonho de estudar como atleta, eu quero ser jogador de tênis. Então, eu cresci um pouco, não, eu cresci assim, né? E como eu sou bem curioso, assim, eu fico entendendo o que está acontecendo no sistema. Eu entendo que o mundo é outro, eu entendo que o mundo está diferente, mas as dificuldades são as mesmas, cara. As dificuldades elas estão aí para a gente tentar vencer. De novo, eu não sou contra a faculdade, eu não sou contra esse caminho, mas eu sou contra meninos talentosos desistirem em 6 meses. Pô, eu prefiro que você treine e se prepare, e os poucos torneios que você vai jogar, você vai lá e ganha, você vai lá e vai bem no torneio. Porque aí você consegue um patrocínio, consegue abrir os olhos de algum amigo do pai, amigo de não sei quem. Então, eu vou meio contra a maré, assim, sabe, Zé, nesse sentido. Você tem razão em certo grau, gostaria pelo menos eu vejo assim, porque nós vimos aí que o Fonseca quase foi para o universitário. Talvez ele não tivesse feito aquele resultado espetacular no Rio Open, né, do ano passado, que ele passou aquelas duas soldadas, fez quarto de final, ele estava na dúvida de ir para o universitário ou não, com todo esse potencial que ele tem, né? Então, realmente precisa haver uma certa um olho técnico sobre isso, um olhar sobre isso, né? E concordo demais com você quando eu acho que falta, sempre faltou e continua faltando essa união do tênis brasileiro, onde você juntar todas as peças e a gente trabalhar junto em várias situações, cada um na sua experiência, cada um na sua especialidade, e a gente agregar tudo isso, né? Sim, com certeza, Zé. O tênis sempre foi cada um por si no Brasil, né? O tênis sempre teve esse problema. Incomoda quem fala ou quem dá opinião contrária a algumas pessoas, isso incomoda muito, e eu sempre fui esse cara, né? Infelizmente ou felizmente, eu sempre fui esse cara que dava opinião, que sempre teve uma personalidade muito forte. Então isso incomoda muita gente, ao mesmo tempo tem gente que se identifica com isso. Mas eu sou assim, cara. Eu consegui ser jogador profissional dentro do Brasil. Eu consegui ser jogador profissional é, errando e acertando e seguindo um caminho e conseguindo um patrocínio quando meu pai também já não podia mais bancar as minhas viagens. E não adianta falar, pô, você teve sorte, você teve isso aqui. Eu não tive sorte, cara. Quando eu consegui um patrocínio e mudei para São Paulo, eu estava entre os 10 do mundo juvenil. Eu tinha ganhado alguns torneios bons na Itália, juvenil. Eu joguei 2 Futures, os 2 primeiros que tiveram no Brasil, eu fiz semifinal, ganhando convite, e depois eu fiz final em Campos do Jordão. Sim. Então eu chamei a atenção como jogador de tênis. É por isso que as coisas aconteceram. Agora, eu tô lá, 500 do mundo, 600 do mundo, 1.000 do mundo juvenil, e fico reclamando que não tem patrocínio, que não tem o quê. Cara, como assim, cara?
luta, busca, se dedica, não fica nessa história. Só que aí, como começou esse sistema muito forte de faculdade, eu acho que está tirando muito a nossa vontade, cara, de querer vencer, de não ter um plano B, de não ser, sabe, a impressão que eu tenho muitas vezes é uma muleta a faculdade, do tipo, ah, cara, eu não vou conseguir, eu não consegui patrocínio, então eu vou para a faculdade. Aí daqui 4 anos, sabe o que acontece? O menino não sabe nem no que ele se formou, ele não sabe nem o que ele fez de faculdade, e 4 anos mais velho, ele volta a tentar ser jogador de tênis de novo, sem patrocínio ainda, sem ponto ainda, ou tem alguns pontinhos que conseguiu na faculdade, por que o sistema é assim? Porque você vai ganhar US$ 2.000 por mês, você vai ganhar US$ 3.000 por mês. Eu não rasgo dinheiro e é um bom dinheiro, ainda mais o dólar valendo o que está valendo. Mas por que não se prepara melhor, cara? Por que não fica 6, 7 meses sem jogar torneio? Joga torneio de grana, se for o caso. E vai juntando um dinheirinho, que é como se fosse um Interclubes fora, um torneio de grana na Itália, na França. Por que lá eles fazem isso e a gente não pode fazer isso aqui? Então eu entendo muito que, de novo, cara, pelo amor de Deus, eu não sou contra a universidade. Mas eu entendo que tem alguns jogadores que eu olho e eu acho que ele vai se arrepender. E quando a gente pega um número que eu fiquei muito curioso com essa história toda, eu acabei vendo um número que parece que menos de 5% de brasileiros que foram para a faculdade nos Estados Unidos jogaram tênis profissional. Pô, é um número muito baixo, cara. Aí a gente fala, mas o Ben Shelton não sei o quê, o Isner não sei o quê. Cara, são americanos, a história é outra, a cultura é outra. Ah, mas tem uma peruana que ganhou 25 mil, não sei aonde. Cara, mas a história é outra, cara. A gente tá falando de Brasil. Ah, Luísa Stefani, não sei o quê. Pô, a história da Luísa é totalmente diferente. Ela foi lá menina. Ela é quase mais americana que brasileira, se bobear, porque ela tem uma história muito bonita lá, que foi com a família e não sei o quê, e nem terminou também a faculdade. Mas eu vejo que o sistema vai vendendo uma história muito bonita, que você vai para os Estados Unidos ser profissional, que você vai para lá para ser profissional. E eu entendo que a preparação ela é muito difícil, Zé. Eu, dentro da quadra agora, eu vejo a dificuldade que é entrar na cabeça de um menino ou de uma menina, tirar os vícios que eles têm agora com essa enxurrada de informação e tecnologia que tem hoje em dia. Cara, eu preciso ficar em cima o tempo todo, eu falo a mesma coisa todo dia, eu falo de manhã uma coisa, à tarde eu tenho que repetir, senão eles esquecem, cara. É um Também. negócio que é uma falta de concentração muito grande hoje em dia, uma falta de apetite, porque tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, então eles não gostam de sofrer, eles não estão preparados, né? Essa geração que está vindo, ela não está preparada para sofrer. Eles não sabem o que é um intervalo durante um filme, por exemplo. Que na hora que o cara vai matar o bandido, entra um intervalo lá e você tem que esperar 2 minutos para ver se matou ou não. Sabe aquela história? Eu quero ver o desenho X, é só segunda-feira, 8 da manhã, porque se a Xuxa não descer da nave espacial lá, eu não vai passar o desenho daqui uma semana. Então, eles não têm essa história, né? Eles não têm essa. Eles não são preparados para essa resiliência mesmo. E o esporte, o tênis principalmente, ele é um esporte de pura superação, né, cara? A gente perde muito, a gente se frustra o tempo todo, é muito difícil, cara, é doloroso, é fora de casa, é caro. Então, cara, tem muita coisa envolvida que se eu não estiver bem preparado mentalmente, eu não consigo lidar com isso. E aí surge a história da faculdade, porque ir para lá é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, porque lá eu vou tentar jogar. Se não der certo, eu tenho um diploma embaixo do braço, e um diploma que eu nem sei se eu vou trabalhar com isso, e provavelmente eu não vou trabalhar com isso. Então é um buraco um pouco mais embaixo, assim, que sinceramente, né, a gente começou essa história falando do tênis ser muito individualizado e pouca gente joga junto no nosso país. Cara, eu vou lutando, entre aspas, lutando, porque eu não estou lutando com ninguém, mas eu vou seguindo a minha verdade, assim, Zé. Eu vou, sabe, tem meninas, né? Uma menina que treinava comigo tá indo para os Estados Unidos agora.
tem a Sofia, que acho que quando você falou que a gente tentou o wildcard era para ela, que é uma menina que eu gosto muito do jeito que ela joga. Ela trabalhou 1 ano e meio comigo e no final do ano passado ela teve ótimos resultados, já tem vários pontos na WTA. É uma menina de 19 anos que eu gosto muito do jeito que ela joga, né? Ela gira à direita, bem do jeito que eu gosto, assim, e acabou optando para ir para a faculdade, cara. Acabou de ir para a faculdade. E para mim é muito triste, e eu fico desesperado, porque eu falo, meu Deus, cara, ela pode jogar tênis, ela vai jogar tênis. Como é que eu faço para ajudar essa menina a não ficar lá nessa história, treinando mais ou menos, sem treinador e tal? Então vai me bater um desespero que aí, o que acontece hoje? Eu que vou atrás de patrocínio, cara. Eu começo a ligar para todo mundo, eu começo a ligar para empresário amigo meu, e não é nem para mim o dinheiro, Zé. Eu não quero, é para eles, é para os meninos que não correm atrás, ou para as meninas que não correm atrás, ou tem uma dificuldade de com quem que eu falo e tal. Então eu começo a correr atrás, eu vou atrás de empresário para montar uma equipe. Cara, vamos montar uma equipe, eu coloco 3, 4, 5 jogadores aí, vocês bancam eles, a gente bota o nome, eu divulgo na minha rede social, eu falo de vocês o tempo todo, então eu vou correndo atrás. Além de dar treino, além de ser psicólogo, além de ser conselheiro, além de passar minha experiência, eu tento ajudar com o patrocínio também. Que, sinceramente, cara, assim, os meninos que eu acredito, se eu pudesse, eu tirava dinheiro do meu bolso e eu bancava eles, assim, sabe? Eu pagava o meu próprio salário, porque eu fico desesperado com essa história, cara. Eu acredito muito que a gente pode ter vários jogadores profissionais no Brasil. Eu acredito muito nisso, porque eu sei como foi a minha história para virar jogador profissional. Eu nunca fui um gênio da lâmpada. Eu nunca fui um cara super, nossa, o Sareta certeza que vai ser, como é o João Fonseca, por exemplo. Né? Eu fui um cara que batalhei, errei muito, acertei, lutei, aprendi que precisava treinar, tinha o meu talento, obviamente, que isso me ajudou muito, mas eu sei, cara, eu sei os meus tombos, cara, eu sei um monte de tombo que eu dei. E foi indo, fui acreditando no meio do caminho que dava certo, que poderia ganhar. Tive um cara super especial do meu lado, que é o João, que me entendia como poucos caras me entenderam na minha vida, um cara que também começou a carreira muito cedo, então a gente foi junto, vambora, 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 e deu certo, cara. Então por que eu não vou acreditar que no Brasil pode ter um monte de jogador virando profissional? Você está falando bastante da tua carreira, Flávio. Eu acho que é muito importante a gente lembrar para o pessoal que está em casa, porque infelizmente a memória no Brasil é tão curta, né? É tão... Você parou de jogar não faz aí, vai, 20 anos, 15, 20 anos, que você deve ter o auge, inclusive, foi em 2003, né? Que você tem um ano espetacular, você foi 44 do mundo, você fez oitavas de Roland Garros, você teve terceira rodada de Wimbledon, do US Open, você ganhou de gente muito boa, você ganhou daquele Thomas Johansson na grama, rapaz, foi um dos jogadores mais incríveis do tênis brasileiro naquele tempo, né? Que você, o cara era 11 do mundo, sueco, você foi lá ganhando do cara em Wimbledon, um resultado inacreditável, você ganhou de Kafelnikov, que era ex-número 1, Ferreiro, que era ex-número 1, Safin. Então, você teve um baita de uma carreira gigante. Claro, você teve seus momentos de altos e baixos, como você bem disse, e eu acho que toda essa experiência a gente tem que reunir, né? A gente tem que juntar tudo isso, porque são tão poucos caras que nós tivemos que tiveram esse nível tão alto que você teve, chegar a 50 do mundo, jogar Masters 1000, jogar Grand Slam, quer dizer, você é um dos brasileiros que mais jogou Masters 1000, né? O pessoal nem sabe disso lá em casa, provavelmente. Então, eu acho que isso tudo não pode ser desperdiçado, e mais do que isso, eu acho que isso tem que ser ampliado. Nós temos que fazer a tua memória da tua carreira, mas também usar tudo isso em favor do sistema, porque eu acho que está muito perdido, né? E eu, como eu falo, eu comecei lá no comecinho, acho que falta o envolvimento dos grandes nomes do tênis brasileiro um pouco mais nessa situação. Zé, eu tô totalmente exposto nessa história, assim, sabe? Eu tô de braços abertos para ajudar quem quer ser ajudado, né? Eu falo bastante essa frase assim. Eu tô dentro da quadra de tênis para ajudar quem quer ser ajudado. Se você quiser ser ajudado e você acreditar que eu joguei tênis e eu posso te ajudar, eu vou estar sempre de braços abertos, assim, sabe? Então, eu concordo com você, assim. O brasileiro esquece muito rápido, o brasileiro talvez não é nem o esquecimento, é a valorização, assim, sabe? O brasileiro é um povo
não todos, obviamente, mas uma grande parte, essa parte ela prefere te botar para baixo e falar que você não jogou nada, que o Sareta era louco, que o Sareta era isso, do que realmente falar, pô, o cara jogou tênis, cara. O cara ganhou de vários nomes que você falou e tiveram vários nomes a mais. Eu sempre brinco que eu ganhei de muito cara bom, mas perdi de muito cara ruim também. Mas eu tinha Aí você aprende, né? pois é. Mas eu tive essa fama, né, de gostar de peixe grande, que a gente brincava assim, né? Então, sempre que eu jogava com caras muito bons, assim, ou muito melhores ranqueados do que eu me motivava muito, assim, eu amava jogar contra esses caras, assim, para provar que eu era capaz, né? Essa vitória que você lembrou do Johansson foi muito histórica, assim, porque ele tinha acabado de ganhar o Australian Open, né? O primeiro Grand Slam do ano, do Agassi na final, tava top 10, 11 do mundo. Eu joguei com ele acho que era na quadra 18, eu com o tênis quase sujo de saibro, primeira vez jogando chave de Wimbledon, com a direita torta, não ia para rede nem para cumprimentar o adversário no final, e acabei ganhando 12-10 no quinto set, né? Aquela época era set longo. O cara nem me cumprimentou direito na final, porque no final do jogo, porque nem acreditou como é que eu perdi desse moleque aí, tudo errado, cabeludo, tudo com o tênis sujo de terra. Mas, enfim, cara, foi uma carreira muito legal, assim, e foi muito rápido, né? Porque eu parei de jogar muito cedo também, né? Então, tiveram momentos que eu estava muito satisfeito com a minha carreira, aí eu parava de jogar, ou lutar, ou me entregar 100%. Aí eu entrava um pouquinho no buraco, aí eu resolvia jogar tênis de novo, porque eu falei, não, não posso ficar lá embaixo. Aí subia de novo e descia. Então é uma experiência muito grande que eu tenho dentro da quadra. E Zé, eu acho que a experiência que eu tenho fora da quadra, cara, o que eu vivi fora da quadra, que foi tudo muito intenso, né? Eu tive uma carreira muito intensa, tanto dentro quanto fora da quadra, com um monte de coisas que eu fiz errado ou coisa certa, né? Lógico que eu acertei mais do que errei, senão eu não teria chegado aonde eu cheguei, mas eu também tenho muito claro que eu poderia chegar muito mais longe do que eu cheguei, né? Então o cara fala, pô, você foi 40 do mundo, 44 do mundo, pô, que animal, né? Só que por dentro, assim, eu falo, cara, eu poderia ter sido muito melhor do que eu fui, se eu tivesse focado realmente quando eu cheguei nesse ranking de falar, não, agora eu quero estar 30 do mundo, agora eu quero estar 20 do mundo. Eu simplesmente entrei entre os 50 melhores do mundo e já não queria mais jogar tênis. Foi mais ou menos essa minha história, assim. Então, eu posso ajudar muito, cara, o tênis. Eu posso ajudar muito os meninos, eu posso ajudar muito as meninas. Mas eu não posso implorar para todo mundo olhar para mim e falar, cara, ó, eu estou implorando para você me dar um jogador, eu estou implorando para você acreditar que eu posso te ajudar, tênis brasileiro. Eu imploro para você botar um Google na minha carreira e ver os jogos que eu ganhei. Eu nunca vou fazer isso, sabe, cara? Eu tô aqui na granja, no meio do mato. Enquanto o menino saca, tem um macaquinho passando em cima da grade. Tá cheio de maritaca no final, então a gente se estressa com o barulho de maritaca, não é com barulho de carro. Então, eu tô no meu lugar, as pessoas sabem onde eu tô. Quem quiser me achar sabe que vai me achar. Quem tiver na Confederação Brasileira, se realmente tiver o interesse, sabe onde está o Sareta, onde eu tô, quem que eu tô treinando, quem são os meninos. Mas é o que eu te falei, cara. Chega uma hora que você fala, cara, tá bom. Se eu não sou útil para o tênis brasileiro e vocês acham que várias pessoas são, e o Sareta, pela história que teve, não é útil ou não pode agregar na formação de uma molecada que vai entrar nessa transição de 17, 18 anos para virar profissional, que é uma fase muito crítica, né? Se eu não sou útil para isso, é o que eu te falei. Quem quiser sabe onde me achar e quem quiser estar dentro da quadra comigo, eu me entrego 100% para ajudar, entendeu? Você falou tanto aí e com muita propriedade em relação à pressão que o tenista sofre, né? E eu lembro muito bem que você passou até períodos complicadíssimos naquela época do boicote do pessoal do tênis, a Copa Davis, que você estava numa equipe que tinha que forçar você a jogar e você não queria jogar. Então, tem todo um bastidor por trás que essas pessoas também não têm noção, né?
E eu lembrei uma passagem sua que você, que acabar de esquecer das suas grandes vitórias, foi uma sobre o número 1 do mundo, Gustavo Kuerten, lá no Sauípe, né, um ATP importantíssimo. Você ganhou dele na primeira rodada lá no Sauípe, no dia 11 de setembro, né? Quem é que vai esquecer de 11 de setembro de 2001, né, Flávio? E, na verdade, o pessoal vaiou você, né? O pessoal não gostou que você ganhou do Guga. Quer dizer, claro, o Guga era a grande estrela do momento ali no tênis, mas, poxa vida, um brasileiro, garoto, jovem, vai lá, ganha do Guga, ele mostra uma enorme qualidade de tênis, você foi vaiado, você foi criticado, né? São coisas malucas do tênis brasileiro. Pois é, foram 2 vezes, né, que eu acabei ganhando do Guga no Sauípe, e a segunda vez foi até pior. Claro que a primeira vez foi muito horrorosa para todo o sistema do tênis brasileiro, porque o Guga era número 1 do mundo, e eu entendo, tá? Ele era número 1 do mundo, o Brasil ia ter a chance de ver o número 1 do mundo jogar no Brasil, né? O Sauípe inaugurando aquele complexo absurdo e tal. E vai um moleque lá com 20 anos de idade e ganha do número 1 do mundo, acaba atrapalhando todo o torneio, toda a grana que os hotéis iam faturar, né? Porque muita gente ia para a Bahia passar ali uma semana de férias e ver o Guga jogar e tal. E na primeira rodada o Guga acabou perdendo de mim. Eu entendo que por ser tenista, né? E quem é jornalista assim vai falar, pô, que legal, né? Mais um tenista aparecendo, mais um talento aparecendo, e quem vive de tênis tem que ficar feliz com isso, né? Porque é mais um cara aparecendo, mais gente jogando tênis por conta de um jogador. Então eu entendo 100% isso. E na segunda vez, cara, foi também no Sauípe, e eu acho que foi muito pior, assim, porque eu já era o Sareta, as pessoas já me conheciam, já tinha jogado vários anos Copa Davis com o Guga, e ali foi mais pesado para mim, assim, porque era torcida contra mesmo, assim, eu errava o primeiro saque, os caras gritavam dupla falta, os caras me chamavam de argentino o jogo inteiro, né? Tem a famosa música Hino, 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 Sareta é argentino, né? Então os caras cantavam Verdade, eu lembro. isso. E então eu Hoje a acho que gente dá foi muito. risada, né? Mas realmente uma coisa muito. Mas na hora eu só dou risada porque eu ganhei também. Se eu tivesse perdido, eu estava revoltado. Mas se a gente tirar a emoção de lado assim, é pesado, né? Viver isso dentro do teu país, sendo atleta, com poucos atletas, né? Poucos tenistas brasileiros de sucesso, e você ser chamado de argentino. Mas depois de uma semana eu cheguei na Argentina para jogar e fui ovacionado, assim, né? Os argentinos me bancaram de uma maneira que foi assustadora, assim, todos os jogos que eu fiz, era quadra lotada e todo mundo gritando olê, 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 Flávio, Flávio, então foi um negócio muito forte, assim, que eu senti um carinho na Argentina, mas é o que você falou, o brasileiro tem um pouco é um pouco curioso, né? É muito difícil você conquistar o povo brasileiro como atleta, né? Porque se você está ganhando, ótimo. Se você começa a perder, você vê que o João Fonseca começou a perder um pouco, mas aí tem muita gente já falando que ele não vai. Mas um mês atrás ele ia ser número 1 do mundo, agora ele já não serve mais. Então o brasileiro ele é muito passional, assim, né? E que se a gente, né, que vive hoje, sabe que a rede social é um negócio muito forte, todo mundo tem voz o tempo todo para falar o que quiser. Eu confesso que eu agradeço muito ter vivido uma época que não tinha Instagram e não tinha, porque, cara, a chance de você ser cancelado assim naquela época era muito grande, né? Porque todo mundo sabia o que estava acontecendo, todo mundo dava palpite na sua carreira o tempo todo. E se o menino não estiver bem preparado, ou a menina hoje em dia, cara, ele tá perdido, cara. Ele vai se perder facilmente, assim. Ele vai ficar muito fraco de cabeça e o tênis exige uma força muito grande, né? Me fala um pouquinho mais do João Fonseca, Sareta, porque até você falou uma coisa muito legal, né? Porque a equipe do Fonseca proíbe que ele veja a mídia social durante o campeonato que ele está jogando, né? Porque senão o cara vai enlouquecer, né? Pelo bem e pelo mal. E como é que você vê esse movimento, aliás? Que você vê, o Fonseca acabou de perder perdeu na primeira rodada de Toronto, agora perde na terceira de Cincinnati, sem jogar bem, nós vimos que não jogando bem, mas parece que todo mundo esquece que ele tem 18 anos, vai fazer 19 agora, né? Agora em agosto. É muito jovem, está dando primeiros passos, já ganhou um ATP, o cara jogou de grande jogador, jogou no 10 do mundo.
E de repente agora já acho que não, que o cara tem que ganhar todo santo dia, que ele tem que mostrar um tênis de primeira qualidade todo santo dia. Esquecem que do outro lado da quadra tem um cara que estudou o jogo dele, sabe como é que vai jogar, né? Então, é uma cobrança, e para conviver com essa cobrança não é nada fácil. Né? Pois é, cara, ele é um fenômeno, né? O João é um menino. Eu tenho um lado muito de prestar atenção fora da quadra, assim, sabe? Como eu vivi muito intensamente fora da quadra, eu presto muita atenção nisso. E o João fora da quadra me parece um menino super maduro, assim. É um menino meio que programado para matar, sabe? Aquele menino programado para ser o cara mesmo e persistente, né? Ele tem uma estrutura muito boa e sempre teve uma estrutura familiar que ajuda muito também, né? Para esse lado, mas também você pode ter a estrutura que você quiser e oferecer na tua mão, se você não for bom, também não vai chegar em lugar nenhum, né? Então eu acho que é um menino muito diferente, é um menino que todas as coletivas de imprensa, ou quando eu vejo ele falar no microfone, depois de grandes vitórias, é um menino que sempre tem o pé no chão. A ATP e todo o mundo fica exaltando muito o João o tempo todo, né? Quem segue a ATP no Instagram vê que a cada 10 fotos, 11 é do João. Sim. João comeu um ovo agora de manhã. João atendeu o telefone com a mão esquerda. João Não, coloca ele para jogar na quadra principal todo o campeonato. todo o campeonato. Então, tem o lado bom e o lado ruim, porque o lado ruim é que chama muito a atenção do circuito, né? E o tênis é um esporte extremamente competitivo, né? É muito aquela história que a gente fala que é dentro do vestiário que o bicho pega mesmo. E porque é lá que tem, ninguém tá vendo, é lá que um jogador olha para o outro, é lá que um senta do lado do outro para calçar um tênis, é lá que você vê teu adversário aquecendo e você fica naquela guerra de olhar ali, de intimidação. E eu falo isso porque o lado bom, né, quando a gente fala que o cara tá jogando bem tênis, é quando ele entra no vestiário e todo mundo te dá bom dia, né? Então você passa pelo Djokovic, ele olha e fala: Ei, Sareta, bom dia. Então, esse é o lado que você fala, pô, quando você chegar nesse ponto, é que você tá jogando bem tênis. Ao mesmo tempo, quando você entra e todo mundo sabe quem é você, começa a guerra de verdade, né? Então o João ele passa por um processo de um crescimento e uma ascensão meteórica muito novo, né? Para a gente, como brasileiro, isso é raríssimo acontecer, porque a gente é um povo que amadurece muito mais tarde, né? Mas ao mesmo tempo entra a dificuldade dele chamar muito atenção, cara. Então ele começa a chamar muito atenção. E os caras começam a querer ganhar desse menino. Fala, pô, peraí, eu tenho 25 anos, estou há 6 anos no circuito, jogando 50, 60, 70 do mundo, aparece um menino e só ele que aparece, só tem ele agora no circuito. Então isso gera uma competição muito grande, que é natural, e o João tem que estar preparado para isso. Então, pela ascensão que ele teve, que foi muito rápida, ele sofreu muito pouco, né? Porque ele jogou pouquíssimos qualifies na carreira dele, ele ganhou convite na maioria dos torneios que ele jogou, já ganhou um ATP, os maiores torneios do mundo dão convite para ele jogar, isso é raríssimo de acontecer, o cara tem que ser muito diferente. Se tratando de Brasil, isso é impossível acontecer, ganhar o wildcard em Miami, ganhar o wildcard não sei aonde, cara, isso é Madrid. impossível acontecer, né? Ele ganhou Indian Wells, né? Que acabou não querendo jogar, mas ele tinha o convite Sim. para jogar. Então é uma coisa muito grande isso. Só que eu falo no sentido do sofrimento mesmo. E ele tá vivendo algo que ele não viveu ainda. É tudo novo para ele. Apesar da idade, o que é normal viver isso, mas apesar da idade, ele não viveu, porque ele é uma carreira só de vitórias, é uma carreira só de sucesso. E agora ele chega num ponto que ele pede numa terceira rodada de Cincinnati. Tudo bem, o Foquina desistiu, mas não interessa, é terceira rodada e ele estava lá. Ele Sim. chega numa terceira rodada de Cincinnati e não joga bem, e os caras se dão o direito de falar: pô, esse cara não tá jogando nada, o que que tá acontecendo com esse menino? É uma terceira rodada de Cincinnati com 18 anos. Então, calma, né? Eu acho que o tênis ele é um esporte que é muito difícil você manter aquela linha
regular ali e equilibrada. É por isso que a gente levanta e aplaude o Federer, Nadal e Djokovic durante horas, porque são coisas que a gente nunca mais vai ver na vida, talvez, o que esses três caras fizeram. E a gente sabe que a carreira do tenista, uma hora é lá em cima, uma hora é lá embaixo, uma hora cai um pouquinho, uma hora cai menos. Então eu acho que a história dele é essa, assim. Ele está vivendo um momento que não tem nada de alarmante, pelo contrário, mas que é o normal do tênis, que é o normal, sofrer um pouquinho, não sofrer, ganhar aqui, daqui a pouco ele ganha lá, daqui a pouco ele ganha um torneio. E esse amadurecimento é normal, que bom que ele está passando por isso, porque é bom ele perder um pouco para entender que, opa, peraí, calma, a carreira do tênis é essa, eu vou perder, eu vou ganhar, não é só ganhar o tempo todo. Então eu acho que ele precisa passar por isso, tem que estar bem preparado para isso também, né? Eu sei que ele tem ótimos treinadores e uma equipe super estruturada para ter essa força, porque também o treinador dele, ele tá novo nessa história, mas ao mesmo tempo tem o Franco Davin, né, um argentino super experiente que pode olhar para eles e falar: peraí, calma, calma, é assim mesmo, o circuito é assim, calma que agora todo mundo sabe como você joga, todo mundo já sabe aonde você tem buraco. Há um ano atrás ninguém sabia, e há um ano atrás você metia a porrada de direita e entrava tudo. Agora você mete a porrada de direita, tem dia que vai sair um pouco, tem dia que não vai entrar. Então é um processo super natural que ele está vivendo assim. Flávio Sareta, eu espero te ver daqui a pouquinho lá no Parque Vila Lobos, WTA feminino, Vila Lobos, que foi tua casa, né? Você foi tricampeão lá no Vila Lobos, no Alberto de São Paulo. É um lugar que certamente você tem excelentes recordações e vão ter esse grande torneio no Brasil. Aí vamos aproveitar aí para ver as meninas e você também bastante envolvido com o tênis feminino, né? Sim, Zé, eu vou estar, com certeza eu vou aparecer por lá. Fico muito feliz do Vila Lobos ser valorizado de novo, né? Como você falou, o primeiro challenge que eu ganhei na minha vida foi no Vila Lobos. Ganhei do Coreia na final. Era um torneio que era o final de dezembro, né? Então a gente começava num ano e o torneio terminava em outro, né? Durava um ano o torneio. A gente Verdade. brincava que o cara jogava a primeira rodada na segunda, que era dia 31 de dezembro, e dia primeiro era outra rodada. Nossa, eu joguei ano passado, tô ganhando ainda. Então era um torneio que a gente tinha muito carinho, né? Era sempre o torneio que eu joguei alguns bons anos, que era o primeiro torneio do ano, né? Que começava o ano, quando a gente ganhava o torneio, falava, pô, esse ano promete. Quando eu jogava mal, ficava meio assim, e era uma preparação para a Austrália, né? Então eu sempre jogava com uma preparação para a Austrália Open, e fico muito feliz que vai ter esse torneio feminino, que o brasileiro compre essa ideia, que não fique esperando que só a Sabalenka se jogar é que vale a pena, só não sei quem se jogar é que vale a pena. Não, são só meninas que jogam muito bem tênis. O tênis feminino de vários anos para cá melhorou absurdamente. A gente vê até em torneios menores, 25 mil, 35 mil, torneios menores, meninas jogando muito bem tênis, né? Eu viajei bastante com a Sofia e eu vi meninas jogando muito bem tênis. A própria Sofia, eu tô quase indo para os Estados Unidos pegar ela pelo pé, assim, para ela vir jogar esse torneio, mas tudo tem seu tempo e eu acho que vai ser um ótimo torneio, assim. Vou estar lá, sim, espero te ver por lá, espero que as quadras estejam lotadas, valorizando o tênis feminino, que a Bia vem puxando o tênis nacional por alguns bons anos, né? E a Bia é outra que a gente não falou, mas pelo amor de Deus, quem consegue criticar a Bia, ó, tá de parabéns, viu? Porque o que ela fez pelo tênis brasileiro e continua fazendo é um negócio absurdo. Tem toda a razão. As críticas sobre a Bia também, claro, justas quando ela joga mal, é normal Faz fazer crítica parte, individual, né? mas tem que separar as coisas, né? Você não pode Exato, esquecer o que ela fez exato. o esforço que ela continua tendo, né? Exato, com certeza. Botar a Bia para baixo e falar que ela é perdedora. Eu vejo várias mensagens assim: a Bia não dá, ela é perdedora. Nossa, eu sempre torço para a Bia e ela pede: oi, a minha foi 10 do mundo, cara. Pelo amor de Deus, mulher jogando tênis. Quem que esperava que uma mulher no Brasil chegaria onde a Bia chegou? Ninguém esperava um negócio desse. E ela tá lá ainda, né? A Bia tá em decadência, mas é 17 do mundo, 18 do mundo. Semifinalista de Roland Garros Pô, só, né? peraí, né? Vamos respeitar, né? Flávio Sareta, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil e desejar enorme sucesso a você na sua carreira e que as nossas autoridades do tênis nacional
olhem muito carinho o teu trabalho e te chamem para trabalhar junto e agregar mais para o tênis brasileiro. Valeu, Zé. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz de ter participado aqui com você. Tava com saudade de trocar uma ideia, né? Tantos anos você comandando essa história, né, do tênis brasileiro e agora várias pessoas falando de tênis. Isso é bom, mas eu respeito muito sua história, eu respeito muito um cara que fica firme aí falando de tênis e acreditando há tantos anos, né, cara? Quantas vezes já entrei lá para ver se você estava falando mal de mim? E eu fico muito feliz de você estar ainda firme e forte falando de tênis. É só me chamar que eu participo com o maior prazer, tá bom? Obrigado, um grande abraço para você. Valeu, Zé. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.